Você falou da Santa Rita mesmo assim, ó. Rita. Agora eu vou gravar. Neide Regina. Ricardo. Ricardo. Gabi Ferraz. Ricardo. E pode Gabi sentar. Ferraz. E Frank. Enio. O Enio. E o o professor. Ronaldo Sato. Eu estou aqui hoje. Ronaldo Sattler. O meu nome é Chico. Ronaldo Sato é uma das pessoas que mais tem contribuído para salvar a história de Franca. Que isso? Olha, agora tem. Mas ele tem procurado pessoas que se lembram ainda do passado de Franca, né? Ou que tiveram alguma importância no desenvolvimento da cidade, e entrevista essas pessoas, Que maravilha. avalia o trabalho delas, não é? Permite que elas deem testemunhos e vai gravando isso aí, e amanhã a história pode aproveitar para nós. Parabéns, viu, Ronaldo? Doutor Obrigado Elias pela Bota, sua presença. muito obrigado. E eu estou emocionado porque não estava programado. E hoje é um dia muito especial, dia 25 de maio de 2024. Isso. E aqui na casa do doutor Elias, ele vai fazer uma apresentação de um projeto de De uma nova cidade. uma nova cidade. Uma nova cidade para Franca. Depois de 200 anos, pode renascer? Pode. É a ressurreição. Ressurgindo das cinzas. Ressurgindo da cinza. Depois dos desastres aí passados, vamos tentar agora fazer alguma coisa mais séria, com mais responsabilidade e mais visão de futuro. Né? Bom, vamos começar então, gente. E eu queria lembrar a vocês que há certos assuntos que nós já tratamos aqui, mas que é sempre bom lembrar o que é realmente esse projeto. Esse projeto é, na realidade, em primeiro lugar, a definição de uma política de desenvolvimento para Franca. Franca e região. Então, em primeiro lugar, é uma política de desenvolvimento regional. Por que regional? Porque nós temos aqui determinados valores que são comuns, tanto aos francanos quanto aos municípios vizinhos aqui, que formam a região administrativa de Franca. E, inclusive, alguns municípios de Minas Gerais, que comungam muito com a nossa cultura, a nossa realidade. Aliás, nossa cultura, a base é a cultura mineira ali, né? Então, é bom lembrar então que o primeiro ponto do nosso projeto começa com a definição de uma política de desenvolvimento. Por que uma política de desenvolvimento? Porque a política de desenvolvimento é que define o norte que a cidade vai partir para ele. Entende? A construção de uma cidade é como que uma viagem que se faz. Se você não coloca um objetivo lá na frente, você não sabe para onde você vai, então você não tem norte. Entende? E para você obter um norte, você precisa de uma bússola para seguir corretamente. Entende? Todo avião tem sua bússola. Entende? Então, a Franca está sendo governada, isso há muitos anos, não é de agora, sem uma bússola. A bússola é justamente essa política de desenvolvimento. Isso é importante, mas é importantíssimo. Você trabalhar sem ter um norte, entende? Pode levar ao desastre, como tem ocorrido às vezes em algumas cidades que pareciam estarem florescendo bastante, como a nossa, que chegou a um nível de industrialização extraordinário, era um exemplo o resto do Brasil, em várias áreas, não era só na área industrial, não era só nessa área de desenvolvimento econômico, mas na área de educação, de saúde, de segurança. Nós já fomos uma das cidades mais seguras do Brasil. Nós já fomos a primeira em saneamento básico. Né? Franca era famosa como Atenas da Mogiana. Atenas da Mogiana, vejam só, no sentido de que era uma cidade com elevado nível cultural. Nós tínhamos aqui umas 3 bandas, tínhamos orquestras. Não é? Você se lembra, a Orquestra Laércio foi uma das mais famosas do Brasil. Não é?
tinha o conjunto Anchieta e assim por diante. Então, Franca realmente brilhava nessa área. Na área estudantil, nós tínhamos 5 academias literárias na área estudantil de 2º grau, de ensino médio. Né? E tínhamos também academia nas nossas faculdades aqui. Começou na Faculdade de Direito, foi para a Unesp, né? E isso se desenvolveu na época de tal forma, cresceu, que se criou a LUF. A LUF seria a Academia Literária dos Universitários Francanos. Isso ocorreu por quê? Porque naquela época, entre os estudantes, já existiam os poetas, os escritores, né? Os cronistas, né? E muitos deles depois se despontaram e surgiram aqui na área intelectual de Franca. Né? Então, sendo um exemplo, o Luiz Cruz, o Chachire, o Sérgio Chachire Filho, né? E tem vários outros aí, mas não vou nem começar a citar, porque senão a gente pode esquecer algum e não fica bem. Mas vejam só, Franca era considerada a cidade que produz o melhor calçado do mundo. O nosso calçado aqui realmente tinha uma qualidade extraordinária. Por quê? Porque o couro que era produzido aqui era muito semelhante ao couro que se produzia na Alemanha, desde o início da história dos couros e calçados de Franca. Não é? E isso nos idos de 800, início de 1900 e pouco. Tá? O primeiro costume nosso aqui, ele foi estabelecido, começou a funcionar em 1912, mas a inauguração oficial foi em 1913. Tá? Mas já com material todo importado da Alemanha. Da mão de obra, como não tinha pessoal qualificado aqui, então, houve importação, vamos chamar assim, de migrantes italianos para virem trabalhar na indústria de cortume nossa aqui. Né? Então a gente produziu um cromo semelhante ao cromo alemão, uma espécie, um cor que era parecido com a anilina francesa. Então isso deu uma qualidade no couro e no calçado de Franca, que tornou Franca em pouco tempo famosíssima no Brasil inteirinho. Não é? Então fala de Franca, cidade do calçado. Não é? E outra coisa fundamental, que é base da nossa economia também, o café. Né? Café foi algo extraordinário para a nossa história. Né? Quando se inaugurou então aqui a estrada de ferro da Mogiana, houve um boom de desenvolvimento na cafeicultura como antes não tinha havido. Foi realmente um boom extraordinário. Nós, no início do século, nós já produzimos mais no século XX. No início do século XX, nós já produzimos mais, bem no comecinho, 1904, já eram mais de 10.000 toneladas de grãos. Né? Então era realmente uma história assim, extraordinária de Franca nessa área da cafeicultura. Isso precisa ser renovado. Antes a gente via nos ônibus aqui de Franca, a terra que produz o melhor café do mundo. E isso era verdade. Vocês sabem o porquê? Sabe o porquê que o café de Franca era o melhor do mundo? Porque nós não tínhamos como concorrer com Ribeirão Preto. Ribeirão Preto produzia muito café, mas não era muito assim. Uma só fazenda de Ribeirão Preto, a produção dela era maior que toda a produção de Franca. Uma só fazenda. A fazenda do Santos Dumont, lá, por exemplo, produzia mais de 2 milhões de toneladas de café. Sacas de café. Então era uma diferença brutal. Franca, o maior produtor de Franca, não produzia mais do que 150 mil. Era o maior produtor de Franca, 150 mil. E o Santos Dumont, entre os grandes lá, era o menor. Havia mais 2 grandes produtores lá, um deles produzia mais de 4 milhões. Então, em termos de quantidade, nós não tínhamos como concorrer.
E outra, a estrutura fundiária de Ribeirão Preto era uma estrutura fundiária de amplidão. As fazendas todas eram milhares de alqueires, e muitos milhares de hectares. Então não tinha como a gente concorrer com esses grandes proprietários da região. Né? O que aconteceu? O produtor francano, usando a cabeça, ou seja, demonstrando inteligência, resolveu mudar a produção de café, fazer um café de primeiríssima qualidade. Né? Como é que isso foi possível? Primeiro, foi interessante o uso de adubo, aliás, de esterco, que era o adubo da época, um adubo natural, orgânico. Então era uma produção orgânica, em primeiro lugar, muito antes de se falar em produção orgânica. Né? E isso foi no início do século passado que tomaram essa decisão. Então começaram a produzir um café cujas sementes da planta, a semente da muda era selecionada. Não se pegava qualquer semente. Olha como começou a diferença. Na diferença de produção de todo o resto do Brasil. Né? Então Franca foi pioneira nessa área. Ela começou a selecionar sementes. Além de selecionar as sementes, quando a muda já estava se desenvolvendo, que era para ser plantada na terra lá, o que acontecia? Eles selecionavam as mudas, a muda que era mais fraquinha, então eles já deixavam de lado. Então essa seleção de duas coisas, semente e muda, mudaram a qualidade do nosso café. Então aqui o café, qualquer terra, era pequena a produção de cada fazenda, não é? Mas somando todo, era uma produção de melhor qualidade do que de todo o resto do Brasil. Isso aqui tornou Franca famosa no Brasil e no exterior, porque o café ia tudo aqui pela Mogiana, para o Porto de Santos, e de Santos ia para fora do Brasil. Né? Então, até hoje, praticamente, se você for ver lá no Porto de Santos, qual o café que tem o maior preço, paga-se mais por ele, é o de Franca. Entende? Vocês têm várias grandes produtores aqui que selecionam realmente, e isso foi se aperfeiçoando com o tempo. Houve outras mudanças tecnológicas na agricultura que também foram importantíssimas, como por exemplo, em vez de se plantar um pé de café aqui, o outro 2 metros para cá, que era comum na época, não é? Ter aquelas ruas enormes separando os pés de café para você poder capinar ali no meio, né? Fazer a rua. E eu me lembro quando era menino, ia para as fazendas dos meus parentes aí e ia ajudá-los a capinar café. Né? Eu ficava apostando quem é que acabava de capinar a primeira rua. E as ruas eram bem largas. Um pé de café era plantado muito longe do outro. Aí eles começaram a plantar um mais pertinho do outro. Então, esse pequeno detalhe mudou a produção de Franca. Uma terra que produzia, vamos dizer assim, 100 mil sacas no ano, passou a produzir 200, 300 mil sacas, somente com uma mudança na arruação. Mas eles plantavam milho no meio, feijão no meio. Também. Sim, Mas então essa mistura, essa variedade também, aquilo que sobrava, quando você colhia o milho, por exemplo, aquilo tudo ia para o pé de café. Então servia depois, no final de contas, de um adubo natural. Orgânico. Né? Espalhar o cisto, né? E outra coisa, Franca sempre produziu muito gado. Né? O gado de corte e o gado leiteiro. Então, eles aproveitavam esse adubo natural também e jogavam nos pés de café. E outros lugares não faziam isso. Ela toda dependia tudo da terra. Então, o primeiro ano era maravilha. 2, 3, 4, 5 anos, o café produzia bem. Depois, começava a queda na produção, na qualidade do grão de café. E aqui em Franca não se permitia isso. Então, sempre havia os cuidados especiais. Depois, já mais recentemente, começaram a irrigação por gotejamento, aquele sistema de Israel que foi importado para cá. Né? Aliás, na época que
do prefeito Gilson de Souza, tinha muita amizade lá com o pessoal da ONU lá em Brasília, lançaram um projeto para trazer esse sistema para Franca. Não para essa parte que da cafeicultura, que já usava, mas para os pequenos microempresários agrícolas que produziam principalmente hortaliças. Então nós conseguimos 35 kits para serem distribuídos aqui. Aí incluímos também Restinga na época, porque ali tinha aquele assentamento, né? Então o pessoal mais humilde, mais pobre, jamais poderia comprar isso. Então houve essa doação da ONU ali. Bom, eu estou fugindo um pouquinho do assunto, mas para mostrar para vocês que Franca tem tradição. Franca tem no seu DNA, entende? Você sabe que não são só as pessoas que têm DNA, as cidades também têm. No DNA de Franca, no sangue da nossa história ali, tem então essas duas coisas fundamentais. Variadas diferentes: café, couros e sapatos descalçados. Não é só sapato, vem chinela, gato, bota e etc. Então, essas coisas todas formaram uma tradição de Franca e, ao mesmo tempo, dois tipos de cultura. A primeira delas, a cultura empreendedora. Vocês sabem como é que nasceu a cultura empreendedora em Franca? É extraordinária essa história, né? A cultura empreendedora. E confirma aquela história de que a análise que vem para o bem. Né? Então vejam só, a primeira indústria de calçados de Franca, indústria, estou falando fábrica manual, de manufatura, porque manufatura nós temos várias aqui em Franca. Né? E a primeira foi a calçado Jaguar. Calçado Jaguar, se não me engano, 1927, eu não me lembro a data exata. Né? Mas essa empresa começou e se desenvolveu extraordinariamente. Se não me engano, em 1927 ou 28 ela fechou. Então ela foi criada 7 anos antes. Né? Então, o que aconteceu? A produção dela começou a explodir, ampliar, comprar mais equipamentos, máquinas. Foi a primeira grande indústria de Franca. Não era pequena, não, era realmente uma senhora indústria. Ela conseguia exportar para o Rio, para São Paulo, para o Nordeste, para Minas, para Goiás. Então, era uma excelente história de desenvolvimento ali desse grande empresário, esses grandes empresários que foram, principalmente o Ercílio Avelar, Seu avô da dona. avô da Denise, outra pessoa que foi importante ali, o Padre Alonso, que foi o capitalista, foi quem entrou com o dinheiro, né? E outro que entrou com a gestão financeira e administrativa de tudo, que era o Carlos Pacheco. Então eles começaram essa indústria, que foi uma beleza. Durante 7 anos a empresa só cresceu. De repente surgiu um problema seríssimo lá. Que problema foi esse? Vejam só, um dos dirigentes da empresa, ele era aficionado do jogo. Então ele era um dos homens mais ricos de Franca, mas perdeu tudo que tinha no jogo. E ele, com a ânsia de ganhar e recuperar, ele pegou o dinheiro da empresa. Pegou o dinheiro da empresa e aplicou tudo no jogo. E aí ele começou a pegar, deixar todos aqueles recebimentos que a empresa estava recebendo ali, ele jogava também à noite no jogo. Meu Deus. Resultado, quando os outros sócios descobriram, já era tarde, não tinha mais chance de recuperação. Então, a empresa foi à falência, acabou. E não tinha nem dinheiro, com o pouco que ainda sobrava para entrar de recursos, não dá para pagar nada para os empregados. Então, o que eles fizeram? Eles pagaram os empregados, que eram pessoas honestas, né? Acabaram pagando para os empregados em máquinas, equipamentos. Né?
Resultado, olha o que aconteceu. Cerca de 26 fábricas surgiram em Franca da noite para o dia. Olha só que coisa espetacular, porque o pessoal tinha aprendido aquele espírito empreendedor, né, que eles herdaram isso dos donos da empresa Jaguar, né, o dom do empreendedorismo. Não é? A gente pode falar em dom, porque na época ninguém tinha curso de administração, ninguém sabia o que era isso, tinha que ser na experiência. E eles tinham aprendido a fabricar sapato, não é? E tinham aprendido a gerenciar uma fábrica. E o resultado foi extraordinário. Não é? Por volta de 1950, mais ou menos, nós já tínhamos mais de 500 fábricas em Franca. Olha só que loucura. E tudo começou dessa forma. Então, há males que vêm para bem. Esse foi um mal, muita gente ficou desempregada na época, mas começou a surgir a cultura empreendedora de Franca. Isso vale ouro para uma cidade, gente. Isso pode dinamizar qualquer economia quando existe cultura empreendedora. Quando existe a chamada livre iniciativa. É a empresa privada. É aquele cara que corre o risco, pega um dinheiro emprestado, monta uma empresa, mas ele sabe que o risco dele é calculado. Ele sabe que ele vai ter lucro. E com esse lucro vai poder pagar o empréstimo e fazer a evolução da sua empresa e da cidade. Então, vejam só, esse foi um aspecto fundamental. Alguns anos mais tarde, surgiu a oportunidade de se colocar o sapato francano no exterior. E aí a coisa explodiu, porque surgiu o que nós chamamos de cultura de exportação. Outro aspecto importante na história da nossa cidade, cultura de exportação. Então, nesse projeto que nós estamos fazendo, que é a definição de uma política de desenvolvimento, nós levamos em conta esse DNA de Franca. Isso está no nosso sangue. A cultura empreendedora, a cultura exportadora, e isso tem que ser aproveitado. Estão deixando morrer, gente. Nós não podemos deixar isso morrer. É chegada a hora de uma mudança. Voltarmos a ser Atenas da Mogiana, voltarmos a ser a cidade que produz o melhor café do mundo. Hoje nós temos aqui o Minamihara, o Moscardini, o Café Terreiro e tantos outros aqui, que são exemplos do que do potencial que Franca tem nessa área. Aqui começou também aquela empresa como é que é o nome da lancha? Labareda. Hein? A Labareda. Labareda. A Labareda começou dando um novo salto de desenvolvimento tecnológico, ou seja, começou a produzir as cápsulas e a máquina para você usar a cápsula. Entende? Hoje nós sabemos que o maior exportador de café do mundo é a Alemanha, mas lá não tem um só pé de café plantado, nem para enfeite. Então, como é que a Alemanha consegue? Porque ela compra aqui o café, aqui na Colômbia, etc., num preço baratíssimo a saca, e vende por quilo torrado, ou vende então para ser colocado nas máquinas já em forma de cápsula. E aí a máquina produz o café ali na hora. Certo? Então essa mudança de mentalidade está começando em Franca, para se dar um novo salto de desenvolvimento. Agora, para esse salto ocorrer, o poder público tem uma enorme responsabilidade. É fundamental que o poder público se conscientize de que todo o desenvolvimento, o poder público tem a obrigação de investir, tem a obrigação de apoiar, tem a obrigação de ajudar com incentivos fiscais, ajudar com incentivos creditícios, impulsionando a exportação novamente. Então, isso é viável? Mas depende do quê? De uma política de desenvolvimento. Então, esse é o primeiro ponto do nosso projeto. O segundo, um plano urbanístico com um novo conceito de cidade em um novo bairro, levando em conta, em primeiro lugar, essa realidade nós colocamos para vocês, que é uma realidade histórica.
Depois, a realidade mesmo do presente da cidade. Né? Como é que está a nossa situação hoje? Um total processo de desindustrialização. Nós não podemos mais permitir que essa desindustrialização continue. Chegou o ponto em que ou nós fazemos alguma coisa, ou essa área vai desaparecer de vez aqui na Franca. Então, é chegado o momento de a gente pegar esse ponto da história de Franca e reativar isso aí. Outra coisa que nós temos que levar em consideração. Ressuscitar. É como ela falou ali. Isso. Ressuscitar. É verdade. Essa é um renascimento. Desculpa, né? Mas outra coisa que nós temos que levar em conta, que a gente não pode esquecer, além da realidade, além da história, nós temos que levar em conta as megas tendências internacionais. Não adianta a gente ir contra a correnteza do mundo. Hoje em dia não se faz nada só para um local. Hoje em dia as empresas estão nascendo, quase todas elas, já num formato global. Então vejam só, é chegado o momento de a gente estudar essas tendências. Quais são as tendências do mundo atual? Tem um cara extraordinário, o nome dele é John Naisbitt. John Naisbitt, ele em 1990 lançou um livro chamado Megatrends. Depois, isso em 1990, no ano 2000, ele lançou outro livro, Megatrends 2000. Quais as maiores tendências do mundo para os próximos 10, 20 anos. Então, olha só que cabeça tinha esse cara. O que ele fez de previsão naquela época, e ele fez essas previsões com base nos maiores cientistas, economistas, administradores do mundo. Ele reuniu os maiores cientistas que tinham ganho o Prêmio Nobel de Medicina, Prêmio Nobel de Educação, Prêmio Nobel disso, daquilo. Ele reuniu esse pessoal. Olha que extraordinária a cabeça desse futurólogo. E eles foram capazes de prever qual era a evolução do mundo. E depois, no ano 2005, ele lançou Megatrends Ásia. Quando ele viu a explosão da Ásia, ele lançou também mostrando como é que seria o crescimento da Ásia nos próximos 10, 20 anos. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque ele colocou o seguinte, as áreas que mais vão se envolver a partir de agora. Primeiro, turismo. Turismo é essencial hoje em dia. Por quê? Porque o homem trabalha desesperadamente para ter algum sucesso econômico, social, etc. Não está descansando. Então, o descanso, o lazer é fundamental na vida das pessoas. Nós precisamos, de vez em quando, parar, refletirmos um pouco sobre a nossa vida, fazemos um pouco de viagem interior, fazemos um pouco de viagens exteriores pelo mundo afora, para conhecermos o que há de mais novo na nossa área, e para conhecermos lugares também lindíssimos que existem por aí, lugares históricos. E, além de tudo isso, é fundamental que hoje em dia a gente pense que as outras pessoas, e não só a gente, também precisam de lazer. Nós estamos criando uma sociedade agora que se chama Sociedade da Informação, do Conhecimento e do Lazer. Não é só da informação e do conhecimento, é também do lazer. Então tem uma experiência já que até no estado de São Paulo, do pessoal que só trabalha 4 dias por semana agora. Tem já algumas experiências no mundo em que o pessoal só trabalha 6 horas por dia. Quando a empresa tem que produzir bem mais e cresce, ela coloca 2 turmas de 6 horas, ela duplica a fábrica. Ou melhor, duplica a produção da fábrica, apenas contratando mais o mesmo número de empregados que já estavam trabalhando antes. Então, essas tendências a gente tem que saber quais são. Então, turismo é fundamental na área de lazer. E Franca não tem turismo praticamente, gente. Vem pouquíssimas pessoas aqui para comprar os nossos produtos, para movimentar o nosso comércio. Por quê? Porque nunca houve iniciativa efetiva da prefeitura para mudar isso daí. Melhor dizendo, houve na época do Lancha como prefeito, ele
conseguiu criar a Francal, o Distrito Industrial também, né? E com essas duas coisas, a Francal e o Distrito Industrial, alavancadas graças ao apoio do poder público. Olha como é importante o poder público, eu já me referi a isso antes. O poder público tem a obrigação de fomentar o desenvolvimento. Quem não fomenta o desenvolvimento está fazendo o quê? Está deixando de gerar riqueza na cidade. Não se gerando riqueza, não se recolhe mais impostos, né? A não ser que se aumente o valor do imposto, como está tentando o governo federal atualmente, em vez de aumentar a produção e aumentar a circulação da riqueza no país. Né? Então, eu estou colocando isso tudo para vocês para mostrar que realmente chegou a hora de se fomentar esse desenvolvimento, seguindo as megas tendências internacionais. Turismo, como é que nós vamos fazer isso na nossa política de desenvolvimento? Em primeiro lugar, criando aqui um parque ecotemático educacional. Tem isso para tudo quanto é lado. Está abrindo-se um aeroporto internacional aqui ao nosso lado, a 100 e poucos quilômetros daqui, né? E a gente perdeu essa oportunidade de transformar o nosso num aeroporto internacional. Por quê? Porque a gente não tem esse parque ecotemático. E tem aqui em Olímpia, aqui pertinho, tem 3 agora, está indo por 4 parques ecotemáticos lá. Não são educacionais, mas são ecotemáticos já. O nosso aqui vai ser um pouco mais profundo. Ele vai lotado, né? Ele vive lotado, não tem como ser. Termas e laranjais. O professor aqui ele não tem como fazer atividades extra-classe, não tem local para levar os alunos. E esse parque, nesse parque o aluno vai chegar, vai ter um auditório para ele se sentar ali, e nós vamos passar de manhã recolhendo esses alunos das cidades da região, só começando pelos alunos daqui, levando para esse auditório, eles vão ter uma aula sobre o meio ambiente, educação ambiental, que tanto falta no nosso povo, né? Você vê aí o pessoal pegando papel de bala e jogando pela janela do carro, maço de cigarro, né? Bituca, né? Que chama bituca, um pedaço de cigarro ali, pá, pela janela ali, daquele num lugar que tenha grama e que haja... Cortando cortando árvores, né? Pois é. Então, são tantos problemas ali que estão ocorrendo na área do meio ambiente por falta de educação. Então vamos pegar essa meninada que está fazendo o ensino fundamental, né, e vamos levar para o parque. Daí eles vão passear à vontade, né, vão andar na roda gigante, nos outros brinquedos todos, mas vão também ter 1 hora de educação ambiental. Né? Então chama-se Parque Ecotemático Educacional. Depois do mesmo passeio que ele vai fazer, ele vai ter também orientações todas nesse sentido educacional também. Então não é só para diversão o parque, é um avanço nos parques ecotemáticos que existem por aí afora no Brasil. Né? Então, esse parque nós vamos ter, por exemplo, 20 ônibus que diariamente vão passar pelas escolas, cada ônibus com 44 lugares. Você coloca um aluno que paga apenas R$10 para entrar no parque, o preço provavelmente vai ser um pouco mais, deve ser em torno de R$20. Né? Mas aí a prefeitura pode financiar para a escola pública. Ali o prefeito pode fazer o financiamento dessa atividade extra-classe. Né? Então, ali ele vai poder visitar os museus de Franca. Vamos reunir ali o Museu do Calçado, ter um museu da cafeicultura francana e da malta mugiana. Né? Museu do Basquete, né? Museu do Basquete também, e o próprio Museu Histórico, que está totalmente abandonado lá e perdendo esses documentos importantíssimos da nossa história. Né? Então, isso tudo vai ter espaço dentro da nova cidade. Esse parque, junto, nós vamos ter os museus também, para começar a valorizar, a criança começar a valorizar a história da cidade, né? Valorizar o seu passado, porque a história da cidade é passado dele, dos pais, dos avós. Né? Então isso não está sendo valorizado.
Então, o nosso patrimônio histórico está indo embora. A prefeitura não tem feito nada para defender esse nosso patrimônio histórico. Obras lindíssimas aí do nosso Cariolá estão se perdendo quase. Um clube como o Clube dos Bairros já se foi embora, já caiu tudo ali, telhado, uma destruição total, um abandono. A nossa Mogiana, quantos anos ficou abandonada? Agora que foram cuidar um pouquinho. Então vamos ver o que vai sair desse cuidado aí que estão dando lá na Mogiana. Mas é um projeto antigo que infelizmente foi sendo adiado, e só deixaram para fazer agora, concluir agora numa época mais de eleição. Bom, nós temos que mostrar aqui então outra área que nós vamos desenvolver também, além dessa, a área de informática. A área de comunicação vai estar em segundo lugar no maior desenvolvimento por toda a parte do mundo. E aí Franca não tem escapatória, vai entrar também, já está entrando. Franca é uma das cidades mais tecnológicas do Brasil hoje. Então, essa área nós temos que dar uma atenção especial. Por quê? Porque nós não queremos apenas mais empregos, que já é importantíssimo. Nós queremos empregos de qualidade. Os meninos aí estão se formando em engenharia da produção, engenharia eletrônica, engenharia engenharia de software, em que mais? Em robótica, nanotecnologia. E para onde vão essas crianças de hoje que vão se formar nessas áreas? Aqui não tem empresa dessas áreas, a não ser por exceção. Professor, no 8º encontro do terceiro setor, lá estavam 7 startups que são ONGs, que são associações. E o pessoal lá, professor, então olha só, eles se interessaram, querem conhecer, o projeto. Ótimo. Inclusive tem uma startup aqui de perto, de Bebedouro, que colocou todo o programa do ensino fundamental de matemática em games. E vocês não imaginam o extraordinário resultado da aplicação disso. Tem uma escola aqui em Franca que já testou essa tecnologia, como é que é o nome dela? Monteiro Lobato. Na Monteiro Lobato, eu estive lá para ver como é que funcionava essa tecnologia, e aí me sentei lá numa última cadeira lá na classe, estava vazia a cadeira, sentei, fiquei esperando, terminou a aula, os alunos não queriam ir embora. Só meia dúzia que se levantou para sair, o restante tudo estava querendo continuar estudando até terminar pelo menos aquela parte. Então, teve pais que tiveram que deixar o carro lá fora, entrar dentro da escola, ir lá na sala de aula para pegar o aluno. Qual a aula de matemática que você já viram ocorrer isso? Como professor da mestre tradicional. Ali o mestre estava junto. Ele, qualquer dúvida, ele soluciona na hora. Mas ele soluciona com uma extraordinária alavanca ali para o ensino dos alunos. Então, ele tem isso em mãos, essa ferramenta, que as outras escolas normalmente não têm. Então, pode-se mudar em poucos anos a história da educação no Brasil? Nós podemos. Podemos alcançar os melhores lugares, como consegue Xangai, como consegue Seul, Tóquio, a Finlândia. Isso é possível já. Mas por que não é possível aqui? Porque ninguém sempre começa a se inteirar e toma conhecimento disso. Eu levei um projeto dessa natureza para o MEC, para a Secretaria de Educação Básica, que cuida da educação do ensino fundamental. O que aconteceu? Uma burocrata olhou e disse, não, o MEC não tem que se intrometer nisso aqui, porque isso é do ensino fundamental, é competência do Estado. Olha que ignorância, meu Deus do céu. Não estudou pedagogia, fez um curso de pedagogia apenas. Isso é uma vergonha. Sabe-se lá se viu essa matéria, né? Então, nós temos que aproveitar o que existe mais moderno na tecnologia e colocar na educação. Hoje já existe a neuropsicologia educacional, gente.
Né? Nós já fizemos um teste aqui numa escola, numa creche da LASEP, criamos novos, como é que se diria? Novos Sistemas de aprendizagem? material didático, novos materiais didáticos extraordinários para a professora poder ajudar o aluno, para forçar ele, né, mesmo ele já tendo uns 4, 5 anos de idade, voltar a engatinhar, rastejar igual o jacaré ali, né? Ele tem que fazer isso. Quando a criança não faz isso, e está sendo muito comum isso a criança não fazer, por quê? Então, quando a criança começa a querer dar os primeiros passos, Queima a etapa. eles deixam, tiram a criança do chão, colocam dentro de um andador. Então a criança vai com a rodinha ali para tudo quanto é lado. Né? Mas ela não aprendeu ali a desenvolver um caminho neural que só é desenvolvido quando a criança engatinha, quando ela rasteja, né? Quando ela passa debaixo de um túnel, quando ela sobe engatinhando uma rampa e depois desce essa rampa. Quando ela pula a corda. Olha, tem uma série de tecnologias novas, de material didático novo, né? Inclusive criados aqui em Franca. Nós temos 8 neuropsicólogos educacionais em Franca. Tem 2 desses neuropsicólogos, foram formados lá em Barcelona, na Espanha, onde está a papisa da neuropsicologia educacional no mundo todo. Né? Lá é o centro. 2 francanas foram estudar lá com ela. Passaram mais de ano lá estudando, fazendo especialização. E Franca não aproveita isso, gente. Não inova a educação infantil. Isso faz parte também do nosso projeto, né? Da nossa política de desenvolvimento. Então, não é só para o ensino fundamental. Outra coisa, o ensino fundamental. A criança sai do ensino fundamental e nós sabemos que muitas delas não continuam os estudos. Por quê? Primeiro porque elas não têm a base dos caminhos neurais que são fundamentais para a pessoa tomar gosto pelo estudo e continuar a sua curiosidade infantil. Tá? Então perdem essa curiosidade. Então esse assunto nós temos que tratar com muito, muito carinho, né? E fazer com que a prefeitura adote isso aí. Se ela não adotar, pelo menos dentro da nova cidade, vai ser adotado. Né? Professor, então, é que isso é um pouco chover no molhado, mas no interesse do Estado, isso aí que o senhor está dizendo, isso aí já está mais do que provável, não é interesse do Estado. Ainda mais nessa política que é o Estado. O Estado hoje, com o Tarcísio, ele está desafiando as escolas a matemática, fazendo aqueles concursos para 500 alunos que tiverem... Sem dúvida esse governador está sendo um diferencial. Tá. E depois eles podem ficar um tempo fora do Brasil, esses alunos, e em qualquer parte de vestibular de concurso, eles teriam também uma porcentagem, uma pontuação melhor. Esse aí está fora da curva, realmente, esse governador está fora da curva. Eu acho que ele é discípulo do doutor Elias. Vários, sem dúvida. Sem dúvida. Amigo, eu sei que é. Vejam só, esse aspecto é importantíssimo, mas está mudando, está começando a mudar a mentalidade. Estão vendo que as tecnologias podem ajudar, as novas ciências, como essa neuropsicologia educacional, podem ajudar demais na mudança de mentalidade dessas crianças, para elas voltarem a ser dinâmicos e curiosos para o resto da vida. O professor Elias escreveu o direito da educação na LDB. Eu sei, os livros dele são famosos. Eu ganhei um exemplar. Bom, mas vamos ver aqui, entre as megas tendências, terceiro lugar então. A segunda eu coloquei a informática, a parte de, como é que chama? De comunicação. Então isso vai dar um salto agora, vocês não fazem ideia. Isso aqui já é coisa do passado. Esse é o mais moderno iPhone que existe. Né? No entanto, já está ultrapassado. O que vem aí é muito menor que isso, mas é muito melhor do que isso. Eu não sei qual vai ser o nome ainda. Esse aqui é o smartphone. Esse lá é um novo tipo de smartphone
que é revolucionário realmente. Né? Não vai precisar mais do teclado, porque você projeta aqui ou aqui. Né? Gente, vocês não imaginam o que vem por aí nessa área de desenvolvimento tecnológico. Né? Os implantes cerebrais já começaram. Né? Aliás, não é de agora, né? Eu fiz uma palestra uma vez sobre tendências na formação de novos talentos humanos para a sociedade da informação, do conhecimento e do lazer. Eu fiz essa palestra em no ano 2004, para o Congresso Nacional de Cientistas, né? Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia. E o que aconteceu? Na hora eu mostrei que já estava começando a haver testes de implantes cerebrais para eliminar a surdez, para eliminar a cegueira de quem já tinha enxergado antes. Eles já estavam testando isso. Não é? Então, para tentar controlar a doença do Parkinson, não o Parkinson esse que enrijece, mas aquele que a pessoa treina. Os transplantes já estavam começando em experiência nos Estados Unidos, na Alemanha, não me lembro se é outra França ou na Tóquio, no Japão, não lembro qual outra cidade. Mas isso em 2004 já estava começando. E eu falei, no máximo em torno de 5 anos, nós já teremos isso aqui no Brasil. Isso eu falei em 2004. Passaram-se vários anos, há cerca de 10 anos atrás, eu estive em São Paulo levando a minha esposa, que tem um problema de Parkinson, e fomos levar lá no Dr. Eric Pinoff, e ele estava fazendo já implante cerebral no Brasil, né, para eliminar, praticamente eliminar a doença de Parkinson. O que aconteceu? Quando a gente pôs da consulta, eu falei, doutor, me diga uma coisa, quanto tempo faz que o senhor trabalha nessa área? Quando é que o senhor fez o primeiro implante cerebral aqui no Brasil? Ele falou, no ano 2000. Eu falei, não acredito. No ano 2000? Sim, no ano 2000 eu fiz o primeiro. E eu dizendo lá no Congresso que dentro de 5 anos, ou seja, lá para o ano 2009, nós já teríamos implantes cerebrais no Brasil. Ele já tinha feito no ano 2000 o primeiro. E a hora que terminei a palestra, vieram algumas pessoas conversarem comigo, entre elas um professor da Unicamp e outro da USP. Da USP, não de Ribeirão Preto, mas de São Paulo. Não, esse era de Ribeirão Preto, sim, era de Ribeirão Preto. Era um médico, e veio um da Unicamp, da área, se não me engano, da área de engenharia lá, mas ligado com a parte de robótica. Aí eles disseram que aquilo que eu estava falando era sonho, muito sonho, que no Brasil, antes de 10, 20 anos, não haveria implante cerebral. E tanto eles quanto eu já estavam ultrapassados, já estava vendo, gente. Olha só, olha como é que evolui a ciência, que maravilha, não é? Então, essa é uma das áreas que vai continuar explodindo daqui para frente. Né? Já estão pensando em fazer, em vez de fazer implantes, fazer tatuagem. Na própria tatuagem se faz ali a criação de um microcomputador na pele da pessoa. Olha só que coisa louca que estão pensando já. Né? Bom, o que eu quero salientar para vocês é que dentre essas megas tendências tem, em terceiro lugar, a educação. Quarto lugar, aí entra a parte de robótica, né? Depois, no final, entra a parte da biogenética, especialmente a biotecnologia. Né? Então, isso tudo nós temos que levar em conta. Nós temos que abrir espaço no nosso parque tecnológico novo, né? Para haver um habitat de inovação voltado exclusivamente para as indústrias 4.0. Tá? Então, vejam só o quanto é importante a gente levar em conta essas tendências. Tá? Então, vamos abrir um espaço para essa área. E aqui nós já temos várias pessoas que merecem apoio total para ir para lá. Aqui de Franca mesmo, tem a Com4, por exemplo, do Paulo, né? Paulo Ferreira, se não me engano, sobre o nome dele. É um grande amigo nosso. E ele tem feito um trabalho extraordinário. Mais importante, o maior data center do interior do Brasil. Está aqui. Né? O Heitor
Hakimi, ele conseguiu a proeza de ser uma das pessoas que mais colaboram no mundo para a evolução do aplicativo da Amazon. Entende? Então, vejam só, isso é aqui em Franca. Aqui tem o maior telemarketing do Brasil. Entende? Então, isso não está sendo levado em conta pela nossa prefeitura. Uma indústria, outro dia, aí, queria vir para cá para montar um grande telemarketing em Franca. Ela ia precisar de 3.000 pessoas. Entende? O que aconteceu? Entende? Foi procurar os profissionais, não tinha nem 100 pessoas apenas, gente, treinadas, capacitadas para essa área. O que a prefeitura tinha que fazer numa hora dessa? Chama, não, me dê aqui um prazo que eu entrego esse pessoal todo para você capacitado. Entende? Pega muita gente desempregada aí, chama esse pessoal, dá um curso de telemarketing e aproveita essa tendência nova. Entende? Mas não se tem esse tipo de iniciativa. Então, isso a gente tem que superar, porque nós temos que levar em conta essas megas tendências internacionais. E eu disse apenas 5 para vocês, né? Mas existem várias outras em várias outras áreas. E além de haverem tendências, existem mega tendências e até hipertendências. Esse é assunto para outro dia que a gente se debater. Tá? Vamos ver aqui. Então, o que está dentro dessa política de desenvolvimento? Um programa piloto e modelo de reindustrialização e de implantação de IPs e clusters. Vocês sabem o que são IPs? Eu conheço IP. IP é indicação de procedência. Indicação de procedência. Certo? E cluster são locais onde as indústrias de uma determinada área se concentram. Por quê? Porque ali elas têm de tudo na proximidade. Né? Reduz custos com transporte, com compras, com vendas e etc. Então, essa concentração teve um exemplo extraordinário de uma cidade bem menor do que Franca, chamada Anápolis, no estado de Goiás. Ali foi criado um centro de desenvolvimento da indústria farmacêutica, um polo de desenvolvimento da indústria farmacêutica de Goiás. O que aconteceu? Criaram, então, dentro desse polo, um cluster, oficialmente com liderança, com responsabilidade, com organização, com recursos financeiros do Estado. Na época, se não me engano, o prefeito era o... Quem era o prefeito ali? Iris Rezende. Memória, hein? Obrigado, parabéns. O Iris Rezende foi um excelente governador. Foi um período em que Goiás deu um salto de desenvolvimento. Ele favoreceu a criação de vários distritos industriais em Goiás. E o que aconteceu nessa cidade? Hoje, ela é muito maior que Franca. Entende? Hoje, o PIB dela é muito superior ao de Franca. Por quê? Por causa de um cluster. O cluster da indústria farmacêutica. Trouxeram as maiores empresas farmacêuticas do mundo para irem para Goiás. É lá no interior do Brasil, gente. Um lugar que ninguém conhecia, chamado Anápolis. Muito menor que Franca. Hoje é uma cidade muito mais desenvolvida que a nossa. Por quê? Porque naquela época os gestores já tinham inteligência superior e visão do que poderia trazer desenvolvimento, emprego, fazer girar a riqueza e produzir a riqueza. Isso que é fundamental numa nova cidade. Né? Então, nós queremos ser o quê? Um projeto piloto. O que é piloto? É primeiro, para servir de exemplo para o resto do Brasil. Por isso é que ele é chamado de modelo. Então, é um projeto piloto de reindustrialização. É o principal problema de Franca hoje, da desindustrialização, e é também do estado de São Paulo, que foi o maior produtor industrial do Brasil, um dos maiores do mundo. E, no entanto,
hoje está sofrendo porque houve uma modernização gigantesca e eles não acompanharam, essas indústrias antigas não acompanharam o avanço tecnológico. Entende? E ao mesmo tempo, os seus proprietários eram familiares, as indústrias eram familiares. Então, não aprenderam as modernas técnicas de gestão que podem ser ensinadas facilmente com as novas tecnologias. Ele pode aprender em casa, no computador, no seu celular, né? Pode aprender como gerir uma empresa do ponto de vista financeiro, na área de compras, na área de vendas, na área de marketing. Nenhuma das nossas empresas aqui que eu saiba tem plano de desenvolvimento, plano de negócio. Entende? Como é que você vai desenvolver uma empresa nova se você não sabe como é que ela vai estar daqui 5, 10 anos? Esta falta de profissionalismo, de visão, né, de entendimento do que é uma nova empresa no mundo atual, é um problema de Franklin, tem que ser superado. Para isso nós temos que criar aquilo que se chama universidade corporativa. Uma universidade corporativa é para realmente produzir capacitação não só para o nosso próprio pessoal da UMA, mas também para as empresas de Franklin região. Capacitação, a pessoa sabe fazer o sapato, ela sabe fazer isso, sabe fazer aquilo, mas ela precisa ter uma noção de gestão, ela precisa ter o seu plano de marketing. Então está incluído no projeto a criação de uma aceleradora de empresas, ou trazer algumas aceleradoras de empresas que já existem no Brasil aqui para Franklin, oferecendo terreno de graça, dando isenções de impostos durante 10 anos, fazendo empréstimos com juros subsidiados, em vez de ser 20%, 30% ao ano, vai ser 3%, 1% ao ano. Então, tudo isso está dentro do projeto. É muito importante vocês verem que é um projeto muito, muito concreto. IPs, indicações de procedência. Nós temos duas riquezas extraordinárias em Franca. A indicação de procedência do café da Alta Mogiana e a indicação de procedência do calçado de Franca. E ninguém aproveita isso. Até hoje não conseguiram fazer uma implantação definitiva das duas IPs. A do café está um pouco mais adiantada, começou, mas só começou. Criou um selo, mas não tem pessoal suficiente para fazer a qualificação das empresas, para avaliar as empresas. As empresas não têm o ISO 9001, não têm o ISO 14001, que são certificações internacionais. Isso é essencial numa empresa hoje para ela poder exportar. Então, vejam só, é hora de se pensar em como aproveitar as IPs. Olha o que aconteceu com a França, com a Champagne. A Champagne francesa, lá da região de Champagne, na França. Ninguém mais pode usar esse nome. Nós podemos produzir a melhor champanhe do mundo, mas não podemos pôr o nome de Champagne, porque é uma indicação de procedência, está registrada no mundo inteiro. Então nós temos a indicação de procedência do calçado e não usamos. Nós estamos fazendo já as previsões ali. Só para se fazer a divulgação da IP do calçado de Franca, se for só ela isolada da do café, eu acho que deve ser feito juntamente, mas se fizer só ela, vai ficar em torno de 130 milhões de reais. Não é brincadeira implantar o IP, não. Vai ficar conhecido o calçado de Franca no Brasil, no mundo inteirinho, nos 5 continentes. Como é que é possível isso? Isso é possível. Hoje em dia nós temos grandes empresas de marketing que podem fazer o desenvolvimento desse trabalho. Então divulga Franca, divulga a marca Franca. Não é divulgar o sapato X ou o sapato Y. É divulgar a marca, para que o cara, quando quiser comprar sapato para vender lá em Paris, na Alemanha, na Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, México, etc., o que ele vai fazer? Ele vai procurar em Franca, porque ele sabe que aqui tem qualidade garantida. Aqui o sapato é de couro legítimo. Aqui ele está na última moda. Aqui ele segue as estações do ano, a mudança de moda para cada estação.
né? Aqui tem designs especializados, tem inclusive um centro de design cuja criação está prevista no projeto, né? Bom, o que mais aqui? As IPs, eu estava trazendo para vocês. Vocês já tomaram alguma vez aqui um vinho do Porto? Alguém já está ouvindo o Porto aqui? É um dos melhores vinhos do mundo, é lá de Portugal, da região de Porto, em Portugal. Eles exportavam esse vinho para a Inglaterra. Mas na viagem de navio, com calor, frio, etc., às vezes o vinho chegava lá estragado, né, contaminado e etc. Então, o que fizeram? Fizeram um vinho não acrescentando álcool nele, mas a própria fermentação alcoólica dele era diferenciada e o teor alcoólico do vinho era bem mais elevado. Aí o vinho se conserva por muito mais tempo, né? E os ingleses adoravam esse vinho, né? Então eles registraram a marca, foi a primeira marca registrada no mundo, primeira indicação de procedência, se não me engano, em 1794, por aí. Foi a primeira do mundo, né? Então hoje, o vinho do Porto, você vai aí no supermercado, custa não sei quantas vezes mais do que o vinho nosso aqui. Por quê? Porque tem indicação de procedência. Você sabe que dentro daquela garrafa tem qualidade, né? Tem algo saboroso realmente que agrada o olfato, o paladar, etc. Né? Então isso é indicação de procedência. Então quando nós tivermos implantado a indicação de procedência do calçado, nós temos que ter toda uma infraestrutura montada para atender a grande demanda internacional. Não pode ser feito isolado da criação da infraestrutura. Ou seja, tem que ter o cluster do calçado aqui. Nós já temos um cluster natural aqui. Agora é apenas centralizar isso numa determinada área, né? Centralizar as empresas da área ali e ao mesmo tempo ter uma gestão, ter liderança, ter organização e ter apoio financeiro do governo. Se não tiver, Deus quiser, com o nosso projeto, nós vamos ter condições de fazer isso. Né? Bom, o que mais? Professor, só para ver se eu entendi, então, aí no caso dos IPs, essas empresas, os IPs aí, essas empresas, seria tipo uma cooperativa que depois que você... Consórcio, cooperativa, existe uma palavra nova hoje que vai muito além de cooperativa. Chama-se coopetição. Está lembrado, né? Coopetição. E existe outra, que está surgindo também no mundo todo, chama-se monovation. Coopetição é a soma de cooperação, de cooperativismo, com competição. Isso é que tem que fazer, acabar com a competição predatória que existe hoje, e começar a pensar na possibilidade de trabalhar em conjunto. Você recebe a encomenda de 1 milhão de pares de sapatos de repente ali. Com a sua injetora lá que você tem, você vai conseguir isso? Não consegue. Mas se você pegar outras que também trabalham por aí, talvez você consiga atender o pedido. Então, você vai ter um grande lucro, que vai aumentar muito a sua produção e vai ajudar o seu colega, que é seu concorrente de certa forma, também a crescer junto. Ele vai ficar agradecido, na hora que ele tiver também um pedido desse tamanho, ele vai passar a metade para você. Então, essa troca de conhecimentos, de tecnologia, de capacidade de venda, de capacidade de produção em mais larga escala, tudo isso são benefícios que a coopetição pode trazer. E o que é a monovation? Monovation é a soma de monopólio com inovação. Monovation. Vation de inovação e de monopólio. Monovation. Então, essa palavra é fundamental, porque hoje em dia você tem que estar inovando permanentemente. Não se admite mais hoje você fabricar o sapato do mesmo jeito que você fabricava 10, 20 anos atrás. Ou você muda ou você está fora do mercado. Porque o outro vai fabricar de uma maneira mais automatizada, com robótica, com uma série de inovações.
Você tem aqui, por exemplo, de primeiro usava a costureira para fazer toda aquela cobertura diferenciada do tênis, né? Do sapatênis ou do tênis. Hoje em dia tem máquinas que fazem toda essa costura e essa produção muito mais rapidamente. Eles já fazem substituem cerca de 1.500 costureiras, uma só máquina. É tudo automatizado. Então, como é que nós vamos poder participar dessa competição sem isso? Você já trabalha com um pouco de robótica, né? Mas é chegado o momento em que tem que se avançar muito mais. Então, o empresário que nunca foi lá na fábrica dos equipamentos que faz isso, né? Ele precisa ir lá ver como é que vai ser a tendência daqui para frente. O que você pode me ajudar para eu inovar no calçado? Porque, infelizmente, a inovação aqui é só mais questão de design. Então, quem produz realmente a inovação na parte industrial é a produtora de máquinas, né? É quem faz as máquinas, não é o empresário nosso aqui do calçado. Sim. Bom, eu não sei se ficou claro isso para vocês. Então, aí, o cluster aí, no caso, seria um aglomerado dessas indicações. Justamente. Certo. Isso. Aqui tem uma série de outras coisas mais que eu ia falar com vocês, mas está meio adiantada a hora. A gente vai deixar para outro dia. Mas vejam só, o Life Center é um novo tipo de shopping que está começando a existir no mundo. Então nós vamos ter no local não apenas uma rua 24 horas igual tem em Curitiba, mas é mais ou menos igual. Só que a soma disso com o que há lá em Dubai, por exemplo, a High Street em Dubai, uma nova High Street, Walk High Street Dubai. Walk, de andar, é um lugar onde não entra carro, só entra a pessoa a pé. Ou então, não sei se vai ser possível, de bicicleta também, não é? Mas isso, essa soma dessas inovações todas que estão ocorrendo no mundo, nós estamos trazendo para cá, para esse novo projeto. Tá? Então, eu acho que a gente vai encerrar por aqui. Tem muita coisa mais para falar. Uma zona de processamento de exportação, que seria uma zona de livre comércio, né? Uma zona realmente para aeroportuária, alfandegária. Né? Então, nós temos que ter o nosso aeroporto aqui, um aeroporto internacional. Né? Ele nem nacional está sendo. Isso tem que dar um salto. Né? Então, para isso, é preciso ter visão e levarmos essa visão para os vereadores e os vereadores levarem para o prefeito. Vamos ver se a gente consegue essa vitória. E para isso, vocês todos são fundamentais. Cada francano que se conscientizar, né, e levar essa mensagem para frente, vai ajudar muito a gente a construir essa nova cidade. Muito obrigado pela presença. Parabéns, doutor Elias. Uma alegria muito grande poder registrar uma palestra tão substancial. Falei bonito? O doutor Elias é um francano que orgulha todos nós. E o pai dele está na rua, lá na Avenida Elias Mota, lá no, né? E nós temos uma alegria muito grande de ter esse potencial, gente com essa capacidade. Parabéns, doutor, e eu fico muito honrado de poder estar aqui hoje registrando o Ronaldo, junto com uma equipe que eu estou falando que isso aqui vai andar, e eu quero pedir aos meus amigos divulgar e compartilhar essa palestra, porque ela tem o único objetivo de fazer o nosso meio ambiente melhor, a nossa cidade melhor, o nosso estado, o nosso país, o nosso habitat, né?